Pronto. Célia, desliga o seu. Já está desligado. Quem que pediu para entrar agora? O seu e da Sueli estão ligados. Acho que todo mundo entrou agora. Espera um pouquinho. É que eu não estou conseguindo. Eu também não estou conseguindo. Hoje está esquisitíssimo. Porque faz eco. Ah? Porque o quê? Faz eco. Obrigada, Sueli. Obrigada, Sueli. Obrigada, Célia. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Jorge? Bem, e você, como é que está? Eu estou bem, obrigada. E as colegas estão bem? As coleguinhas? Tudo bem, obrigada. Tudo bem. Bom dia. Oi. Tudo bom? Estamos aí, então. Então, eu ia começar hoje a falar da questão da natureza, não é, da obra de arte no Proust, mas duas observações, não é, que foram feitas na última aula, da Marina e da Célia, me fizeram dar um pequeno desvio. Achei interessante desenvolver algumas questões a partir dessas observações. Eu queria saber, em primeiro lugar, se tem alguma coisa que vocês querem conversar da aula passada, para a gente fazer alguma relação. Não, eu não tenho nenhuma questão. Bom. Então, a questão que a Marina tinha trazido foi quando eu fiz aquela análise a respeito da morte da avó do narrador, não é? Essa morte que se anuncia dentro das toaletes dos Campos Elíseos, do Champs-Élysées, e eu mostrei para vocês a toalete projetada para os Champs-Élysées pelo Daviau, não é? Esse arquiteto que o Proust menciona na sua obra do Trocadéro. E eu tinha tentado associar uma série de elementos que vinculam aquele momento ao mundo subterrâneo, ao mundo da morte. E eu lembrei que os Champs-Élysées, os Campos Elíseos, não é, são um lugar que pertence aos infernos. É o bom lugar dos infernos na mitologia antiga, é o lugar da tranquilidade, da paz, onde vão os espíritos elevados, os grandes poetas, os grandes filósofos, mas é o mundo dos mortos. E a Marina lembrou muito bem que essa experiência da morte que ocorre nos Champs-Élysées com a avó do narrador, a ela se contrapõe uma experiência erótica, portanto, uma experiência de energia e de vida, que é a descoberta da sexualidade do narrador no desejo que ele tem pela Gilberta, que ele encontra nos Champs-Élysées, justamente. Foi isso, não foi, Marina? Sim. Marina? Sim. Então, eu achei interessante, por essa observação da Marina perfeitamente justificada, e me parece que o que ocorre com o Proust é essa maneira de incorporar os lugares no momento, na situação em que eles se mostram.
Ou seja, eu não quero dizer que, de uma maneira sistemática, o Champs-Élysées seja a morte. Como também não é, de uma maneira sistemática, que os Champs-Élysées sejam a vida. Mas a Marina tem toda a razão. E eu fui buscar um trecho justamente dessa passagem na qual o narrador vê a Gilberte, porque ainda ele não tem contato com ela. A Gilberte é um ser de desejo, é um objeto de desejo, é uma menina, ele também é um menino. E é uma passagem muito bonita, complicada do ponto de vista do francês. Eu peço a vocês que me ajudem aqui na tradução, mas que eu acho que nós devemos ler para talvez entendermos esses aspectos que são o das transformações dos lugares objetivos segundo os momentos da percepção do narrador. Então, vamos tentar ler aqui. Esse nome, quer dizer, alguém chama a Gilberte, não é? O nome dela é dado. E o início é muito bonito porque o nome fica carregado de uma presença humana, de uma presença desse ser que ele, narrador, está fixado. Então, ele ouve esse nome. Esse nome de Gilberte passou perto de mim, evocando ainda mais a existência daquela que ele designava, já que ele não a nomeava apenas como um ausente do qual se fala, mas ele a interpelava. Ele não estava numa conversa, não é? Ele não estava simplesmente dito, a Gilberte fez isso, mas a Gilberte estava sendo chamada, portanto, ela estava presente ali. E essa palavra se carregava da presença da própria Gilberte naquele momento. Ele passou, essa palavra, não é? Ela passou perto de mim, em ação, por assim dizer, com uma potência que aumentava a curva do seu jato. É como não é, fosse um jorro. Essa chamada pela Gilberta aumentava a curva do seu jato e a aproximação do seu objeto. Como se entre o interpelador e a interpelada houvesse um arco, graças ao nome que ligasse a ambos. Transportando a bordo, eu sentia o conhecimento, as noções que tinha daquela a quem ele se dirigia. Quer dizer, essa pessoa que chamava a Gilberta tinha uma intimidade suficiente com a Gilberta, muito maior do que aquela que o narrador tinha, que era simplesmente alguém que via de fora isso. E ele vendo de fora, ele sentia carregada nessa palavra, né, essa palavra que ecoava nele, toda essa intimidade que ele não tinha. As noções que tinha daquela a quem ela era dirigida. Não a mim, mas a amiga que a chamava. Tudo o que, enquanto ela o pronunciava, ela revia, ou, pelo menos, possuía na sua memória, aquilo que ela possuía na sua memória, da sua intimidade cotidiana. Espera que entrou alguém aqui. Da sua intimidade cotidiana, das visitas que elas se faziam uma à outra, uma na casa da outra, de todo esse desconhecido, ainda mais inacessível e mais doloroso para mim, de ser, ao contrário,
tão familiar e tão manejável por essa menina feliz que passava por mim, né, que me esbarrava em mim, sem que eu pudesse penetrar nela, né, nesse sentido de penetrar em sua intimidade, e o jogava, né, jogava essa palavra em pleno ar, num grito. É magnífico, né? Uma passagem extraordinária, na qual ela é de uma beleza tão grande quanto a história da Madeleine, né? A capacidade de uma palavra, numa circunstância precisa, não é uma palavra que está escrita num livro ou que eu leio no dicionário, mas que é emitida no momento e cuja circunstância alimenta de sensações que são sensações que eu metabolizo, por assim dizer, ao ouvir essa palavra. Deixando já flutuar no ar a emanação deliciosa que ela tinha feito se extrair, né, sair dela, como se fosse um perfume, não é? Saindo de dentro dessa palavra, tocando-os com precisão alguns pontos invisíveis da vida da senhorita Swann, da noite ou da tarde que ia vir, tal como ela seria essa tarde, depois do jantar na casa dela, formando passageiro celeste no meio das crianças e das criadas, uma pequena nuvem de uma cor preciosa, não é? Olha que coisa extraordinária. Essa palavra consegue criar essa nuvem de uma cor preciosa. E agora a comparação artística. Igual àquela que, inchada acima de um belo jardim de Poussin, reflete minuciosamente como uma nuvem de ópera, como uma nuvem de cenário de ópera. Quando o Deus ex machina chega no último ato, numa nuvem trazida, não é, pelo decorador, por aquele que fez os cenários, esse Deus para salvar a tragédia. Reflete minuciosamente como uma nuvem de ópera, cheia de cavalos e de carros, alguma aparição da vida dos deuses. Atirando, enfim, nessa erva desgastada, no lugar em que ela estava, um trecho, ao mesmo tempo, de grama, como dizer flétrie aqui, de grama desgastada, perdão, talvez esteja uma palavra melhor, se alguém puder me ajudar, em um momento dessa tarde, da loira que estava brincando com a peteca, que não parava de lançar e de agarrar a peteca, que não parou, desculpe, de lançar e de agarrar a peteca, a não ser quando uma tutora, uma institutrice, é professora primária, mas aqui no caso é como se fosse uma tutora, né? Com uma, como se diz, com uma penazinha azul, a tivesse chamado. Uma pequena faixa maravilhosa e de cor de heliotrópio. Cor de heliotrópio é, como se diz, é lilás saturado, quase azul, impalpável, como um reflexo e superposta como um tapete sobre o qual eu não pude e eu não me cansei de passear os meus passos atrasados, quer dizer, no lugar em que ela estava, essa faixa que ela cria nesse lugar em que ele estava, e que ele vai andar nessa faixa, nostálgicos e profanadores, enquanto que Françoise me gritava, vamos, abotoe, mas é uma expressão popular, aboutonnez voir, né? Abotoe o seu paletó e vamos embora. E que eu notava pela primeira vez com irritação que ela, Françoise,
tinha uma linguagem vulgar e, infelizmente, não tinha uma pequena pluma azul no seu chapéu. É magnífica, né, essa passagem. Eu acho isso é completamente extraordinário do ponto de vista dessa arte do Proust, dessa maneira que o Proust possui de criar o mundo a partir da observação, mas é uma observação bergsoniana, uma observação que não é a objetivação do mundo, mas é que esse mundo infinitamente sutil e complexo que está vinculado ao narrador. Alguma observação? Então, eu queria mostrar para vocês no que ele transformou esse Jardim dos Champs-Élysées, que é o quadro do Poussin. Não é? Que quadro é esse? Não é? É o quadro da Primavera do Poussin. Vocês estão vendo? Ele fala que não é esta passagem aqui, né? Essa passagem aqui não é formando passageiro celeste no meio das crianças e das criadas, uma pequena nuvem de uma cor preciosa, igual àquela que inchada acima de um belo jardim do Poussin. Essa nuvem, vocês estão vendo, é essa que se encontra aqui, na primavera do Poussin. Essa nuvem é a nuvem do Deus Pai. Deus Pai está deitado de bruços, confortavelmente deitado, nessa nuvem, olhando para baixo. Ele está perfeitamente... Nós não vemos o rosto de Deus Pai, nós vemos o gesto. Vocês estão conseguindo ver bem? Nós vemos o gesto, não é, de Deus Pai, e ele é visto em escorço lateral por trás. Nesse quadro, que é um quadro horizontal, mas que se equilibra graças a uma rigorosa oblíqua que é feita pela nuvem, que tem um eco nessa pequena abertura entre os rochedos aqui no fundo, né? E forma, graças a essa árvore que une o conjunto, uma massa oblíqua. Então, nós estamos aqui no Jardim do Paraíso. No Jardim do Paraíso antes do pecado. Vocês sabem, faz parte, a gente viu isso no curso do Poussin, faz parte das 4 estações do Poussin. E essas 4 estações que associam uma estação e uma cena do Antigo Testamento, não é? Esta é a primavera. Depois, em seguida, vem o verão, com a história de Ruth. Depois vem o outono, com o cacho de uvas de Canaã. E depois, no final, vem o dilúvio, que corresponde ao inverno. E é fascinante, portanto, que existe aqui um ciclo, que é uma meditação do Poussin sobre sobre a história sagrada, mas sobre a ordem das estações, sobre a ordem do dia, porque cada uma delas se passa no momento do dia. A primavera é pela manhã, a luz é da manhã. O verão, a luz é a luz do meio-dia. O outono é a luz da tarde. E o inverno é a sombra da noite. O que o Poussin está fazendo aqui? Ele está fazendo uma reflexão filosófica sobre a ordem natural do mundo. E essa ordem natural é uma ordem que se inscreve no tempo.
Quando como se diz, o narrador se refere ao Poussin, e esse detalhe do Deus que aparece permite identificar, sem dúvida, este quadro, ele nos está inserindo nessa preocupação essencial do livro inteiro, que é a preocupação da passagem do tempo. E, ao mesmo tempo, ele está transformando o jardim dos Champs-Élysées num jardim do Éden. E no jardim de um Éden erótico. Né? Nós vemos Adão e Eva aqui, os dois nus, sem cobra nenhuma, sem demônio nenhum, e a Eva mostrando para Adão a árvore do fruto proibido, do qual nós vemos o detalhe aqui. É extraordinário. Diga. Essa inscrição no tempo que o Poussin faz e que o Proust retoma, e se a gente pensar os Campos Elíseos, aquilo que nós vimos na última aula com você, sobre a morte da avó, né? Sim. Em direção à morte. Sim. Essa relação que ele faz também diz respeito às idades da vida. Sem dúvida nenhuma, Marina. Pelo impulso amoroso. Sim. Do narrador, com a Gilberte, dois meninos, que é a primavera. Sim. Né? Então, esse ciclo que vai terminar com a morte da avó, é como se fosse um retrato, os retratos da passagem do tempo na vida, né? Absolutamente, absolutamente. Eu creio que o Proust retoma aqui a meditação do Poussin. Ele poderia ter feito referência a um outro quadro qualquer, são tantos, né, que representam o Éden, que representam Adão e Eva. Mas ele faz referência a este quadro em particular, que é uma paisagem clássica no sentido de que é uma paisagem, é claro, mas que insere de uma maneira discreta um elemento de história, um elemento historiado, no caso aqui, Adão e Eva. E essa paisagem clássica, abundante, exuberante, paisagem de primavera, ela se vincula a esse universo que ele está tratando no momento em que ele encontra Gilberte. E não tem dúvida que a meditação é uma meditação a respeito da passagem do tempo. E é também uma transformação visual dos Champs-Élysées. Porque agora nós temos duas coisas que se superpõem visualmente. A experiência do narrador verdadeira no Champs-Élysées, com aquela grama que ele fala, e o bosque criado pelo Poussin. Então, foi muito bom, Marina, a sua observação, que me permitiu desenvolver uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essa questão. E ela nos traz esse modo, vocês vejam como é um modo sutil, não é, de tratar das questões. O Proust escreveu em algum lugar, não é, que um livro teórico é como um presente que vem com o preço colado junto. Ele não quer fazer teoria, mas é da própria prática da escrita, é da própria substância dessa escrita que brotam as ideias e que brotam as reflexões. Seria tentador se alguém quisesse fazer uma teoria de tudo que está por trás da recherche e fazer, como se tentou fazer, por exemplo, com Platão, não é, que traz diálogos a respeito dos conceitos,
E aí vem os especialistas dizendo, mas o que é a verdade para Platão? Então vamos definir a verdade. Platão não definiu o que é verdade, mas vamos definir para ele. Haveria um projeto desse tipo possível de ser feito. Mas esse projeto esvaziaria aquilo que é a própria essência da obra do Proust, que é fazer emergir a intelecção pelo ato artístico, pelo ato literário, pela escrita. E, desse modo, ao associar todos esses elementos que ele nos traz de arte e de vida cotidiana, ele faz despertar, não é, elementos heurísticos, elementos de compreensão do seu próprio texto e do mundo. Eu trouxe uma outra, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer, mas eu não resisti à tentação de trazer uma gravura desse gravador chamado Gérard Audran, que gravou vários quadros do Poussin e que gravou este em particular. Eu não resisti à tentação porque, e é isso que eu pensava e que nós vamos ainda desenvolver a respeito do Proust, é que a ideia da percepção da obra, ela, é claro, tem um vínculo essencial com o original, mas nós entramos na obra de maneiras diversas, e não apenas pelo original. E nós estamos entrando na obra mesmo quando nós não estamos diante de um original. É o caso, por exemplo, desta gravura, que retoma o quadro do Poussin. Vocês estão vendo, o Audran fez a gravura diretamente do quadro, ou de um desenho tirado diretamente do quadro. Porque muitas vezes os gravadores pediam a desenhistas que copiassem o quadro invertido para que eles copiassem o desenho invertido e o desenho saísse idêntico ao quadro, na mesma posição do quadro. Não é isso que acontece aqui. Nós poderíamos facilmente mudar a gravura do Audran, mas não foi isso. O Audran copiou diretamente do quadro, ele copia numa prancha, e quando ele imprime, evidentemente sai ao contrário, sai invertido. Então, nós temos aqui Deus Pai e nós temos esse bosque que se encontra aqui. E, ao mesmo tempo, né, que nós temos a obra do Poussin, nós temos essa obra vista, comentada pelo Audran. Da mesma maneira que o Proust comenta as suas obras. E um dos elementos de diferença essencial, que é dado não apenas pela natureza da gravura, que tende a dar mais nitidez pelo traço a todos os elementos que compõem o quadro, não é? Nós vemos com muito mais nitidez as folhas, os frutos, etc., do que neste quadro, porque as folhas aqui adquirem brilho, se inserem numa massa, os detalhes são muito menos distintos. Não apenas isso, mas um elemento suplementar que ele quis introduzir, o Audran quis introduzir, que é o da fecundidade da primavera, e ele introduz essa série de animais. Estão vendo aqui? Esses pássaros, alguns que voam lá no alto, e que são como a emanação da fecundação, não é trazida pela primavera. Ele muda também um pouco a posição do Deus Pai, lá em cima, mas isso é menos, digamos, é um detalhe menor. Mas a presença dos animais, não. É um processo de animação, não é? É um processo de animação que recria essa visão do tempo e do lugar trazida pelo Poussin.
Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou clara essa questão de nós podemos aproximar da obra não apenas pelo original? Sim. Ele fez em preto e branco mesmo? Sim. As gravuras nessa época, Célia, elas eram em preto e branco. Não, era muito difícil fazer gravuras coloridas. Era preciso pranchas diferentes, etc. Então, as gravuras eram todas em preto e branco. Só no final do século XVIII é que se inventa a litogravura, que é uma maneira de fazer a gravura em cores. Então, o que se tinha quando se tinha uma reprodução, e não é impossível que o Proust, porque são reproduções muito conhecidas, as reproduções do Audran, não é impossível que o Proust tivesse visto uma reprodução desse tipo. Elas permitiam eu conhecer a obra, mesmo quando eu não estivesse diante da obra. As gravuras tinham o papel da fotografia. Só que, evidentemente, as gravuras passavam por um filtro, que era o filtro do desenhista, do gravador, que a fotografia não tem. Claro isso? Mais alguma observação, Marina? Eu tenho uma, Jorge. Diga. Esse quadro, por exemplo, é citado por ele no La Recherche? Veja o que ele diz aqui, não é? Formando passageiro celeste no meio das crianças e das criadas, uma pequena nuvem de cor preciosa, igual àquela que, inchada acima de um belo jardim do Poussin, reflete minuciosamente sim. como uma nuvem de ópera, Certo, cheia de cavalos, de carros, etc. Isso. Se nós quisermos buscar um jardim de Poussin, né, pensamos imediatamente no Jardim do Éden, e nesse Jardim do Éden a nuvem está aqui em cima, como essa chegada, não é, dos deuses. Bia, uma dedução, mas eu acho que é uma dedução plausível. Sim. Não é? Sim. Verdade. Faz sentido. Tá parecendo mesmo. Sim. Que erudição esse Proust, é impressionante. Era um homem de grande cultura, não é? Que coisa incrível. Então, a outra observação foi uma observação que a Célia fez. Quando eu falei na morte da avó, e, em particular, naquela cena em que o narrador vai conversar com o médico, e o médico tem aquela preocupação cruel com a abertura da lapela para colocar as... Ele está mais preocupado com isso do que com o estado, não é, da avó do narrador, para colocar as suas condecorações no peito. A Célia lembrou que o anúncio da morte do Swann ele é feito também numa cena de grande crueldade social. Foi isso que você disse, não foi, Célia? Célia? Eu acho que foi a Suzy que lembrou. Foi a Suzy que lembrou? Eu não estou lembrando. Foi a Suzy que falou da... Desculpe, então, Suzy, desculpe, hein? Eu pensei que fosse a Célia, mas acho que foi a Suzy que falou. E que era como um espelho, não é? As duas situações eram como um espelho. E com toda a razão. Então, eu quis trazer para vocês, completando, portanto, aquela análise da morte da avó, esse anúncio da morte do Swann. E, ao mesmo tempo, depois conversar um pouco sobre Swann. Isso vai nos levar também a alguns pintores proustianos. É o seguinte, o narrador está junto com o Swann, e o Swann está na casa
da Madame de Guermantes, e ele levou para ela de presente uma gigantesca, uma enorme fotografia de medalhas, dentro de um enorme envelope, que ela mandou pôr, o criado até guardar no quarto dela. E ela está toda contente, eles estão conversando, é uma conversa mundana, elegante, de gente de altíssimo nível, e ela diz, pois bem, o senhor não disse, o senhor vai vir conosco na Itália, para a Itália. E aí o Swann responde, minha senhora, eu creio que não será possível. Swann, vocês sabem, eu não sei, alguém leu Os Três Mosqueteiros aqui ou não? Não lembro. Quem leu Os Três Mosqueteiros? Não lembro. Ah, é um romance tão apaixonante. A sequência magnífica, Os Três Mosqueteiros, o 20 anos depois, e o Visconde de Bragelonne. Não é? E é um livro extraordinário, um dos meus livros favoritos. E existe um personagem nos Três Mosqueteiros que é o Athos. E o Athos é o exemplo da suprema aristocracia. E o Athos tem pontos comuns absolutamente extraordinários com o Swann. Pontos de autocontrole, por exemplo. Não é? Tem a cena no momento em que ele recebe a notícia do filho e, para não deixar não é, as emoções transparecerem, ele enfia a mão dentro da camisa e se aperta com as unhas até sangrar, para não permitir que a dor se exprima. E essa situação é uma situação bastante equivalente a esta. Swann continua esse personagem absolutamente elegante, finíssimo, admirável. Então ele diz, minha senhora, eu acredito que não será possível. Aí a Madame de Guermantes diz, pois bem, Madame de Montmorency tem mais chance. O senhor foi com ela para Veneza e para... Mais sorte. Como? É mais sorte. Desculpe. Tem mais sorte. Mais sorte, é isso. Desculpe, Célia. É que... Pois bem, Madame de Montmorency teve mais sorte. Se bem que mais chance é no mesmo sentido. O senhor esteve com ela em Veneza e em Vicença. Ela me disse que com o senhor via-se coisas, ela viu coisas que seria impossível ver de outro modo. Coisas de que ninguém nunca falou. E que o senhor lhe mostrou coisas inauditas. E mesmo nas coisas conhecidas, ela conseguiu compreender detalhes diante dos quais, sem o senhor, ela teria passado 20 vezes sem nunca notá-los. Decididamente, ela foi mais favorecida do que nós. E aí ela diz, né, de uma maneira mundana, elegante, para mostrar uma espécie de despeito, pegue esse enorme envelope, imenso envelope das fotografias do Sr. Swann, ela diz ao criado, e você vai levar cornet, quer dizer, com a ponta, né, como no cartão, você dobra o cartão para entregar para alguém, esta noite, às 10h30, na casa da Condessa Molé. Dizendo, eu não quero isso, já que você gosta mais dela do que de mim, mande para ela a sua fotografia. Swann deu uma gargalhada. Aí a Madame de Guermantes pergunta, eu gostaria de saber, lhe perguntou Madame de Guermantes, como, com 10 meses de antecedência, o senhor poderia saber que será impossível. Aí ele diz, minha cara duquesa, eu posso dizê-lo se a senhora quiser, mas, em primeiro lugar, veja que eu estou doente. Eu estou bastante doente. Aí ele disse, sim, meu pequeno Charla, meu Carlinhos, o meu Carlitos. Eu acredito que o senhor não está com bom aspecto de jeito nenhum.
e não estou nem um pouco satisfeita com as suas cores. Mas eu não estou pedindo isso para daqui 8 dias. Eu estou pedindo isso para daqui 10 meses. Em 10 meses, nós temos tempo de nos cuidar, de sarar, portanto. O senhor sabe? Nesse momento, um valete, né, um criado, veio anunciar que o carro tinha ficado na porta, né, tinha chegado. Vamos, Oriana, a cavalo, disse o Duque, que já Piafé, não é Piafé, é esse movimento que o cavalo faz de impaciência, batendo a pata no chão. Disse o Duque, impaciente, ao momento, como se ele fosse, ele próprio Duque, um dos cavalos que estava esperando. Pois bem, em uma palavra, a razão que vai impedir o senhor de vir até a Itália? Perguntou a duquesa, se levantando para se despedir de nós. E aí diz o Swann, mas minha cara amiga, é que eu estarei morto já há vários meses. Quer dizer, é completamente extraordinário, né? No meio dessa conversa elegante, frívola, ele diz, mas claro, cara amiga, é como se eu dissesse, é que nesse momento eu vou estar viajando para a Ásia. Não, que nesse momento eu já vou estar morto. Segundo os médicos que eu consultei, no fim do ano, o mal que eu tenho, e que, aliás, pode me levar imediatamente, não me deixará, em todo caso, mais do que 3 ou 4 meses a viver. E, ainda assim, será um grande máximo, respondeu Swann, sorrindo, enquanto o criado abria a porta envidraçada do vestíbulo para deixar passar a duquesa. O que é que o senhor está me dizendo aí? Disse a duquesa, parando uma segunda vez no seu caminho em direção ao carro e levantando seus belos olhos azuis e melancólicos, mas cheios de incerteza. Colocada pela primeira vez da sua vida entre 2 deveres tão diferentes, quanto subir do carro para ir jantar na cidade e testemunhar piedade a um homem que vai morrer, ela não conseguia encontrar no Código das Conveniências nada que lhe indicasse a jurisprudência a seguir. E não sabendo ao qual dar a preferência, ela acreditou dever fingir, não acreditar que a segunda alternativa fosse efetiva, de maneira a obedecer à primeira, que pedia, nesse momento, menos esforço, quer dizer, ir jantar na cidade. E pensou que a melhor maneira de resolver o conflito era de negá-lo. Deixa eu ver se eu subo isso aqui, porque você não vai trabalhar. Tá aqui. Era de negá-lo. O senhor está brincando, disse ela a Swann. E aí ele responde, seria uma brincadeira de um gosto encantador, respondeu ironicamente Swann. Eu nem sei por que eu disse isso. Eu não tinha falado da minha doença até agora. Mas como a senhora me pediu e que agora eu posso morrer de um dia para o outro. Mas, sobretudo, eu não quero que a senhora se atrase. Vocês vão jantar na cidade. Acrescentou ele, porque ele sabia que, para os outros, as suas próprias obrigações mundanas são mais importantes do que a morte de um amigo. E que ele se colocava no seu lugar graças à sua polidez, à sua educação. Mas a da duquesa lhe permitia também de perceber confusamente que o jantar ao qual ela devia perceber confusamente que o jantar no qual onde ela ia devia menos contar para Swann do que a sua própria morte, é claro. Né? É uma maneira, não é tão diversa daquela perdão, é uma maneira tão diversa daquela da avó, tão diversa daquela da avó
do narrador nos Campos Elíseos, não é? Porque nós estamos aqui não nesse mundo úmido e esponjoso daquele toalete, daquela velha que toma conta do toalete, aquela senhora que toma conta do toalete, mas nós estamos aqui no cristalino das relações sociais as mais educadas, as mais requintadas. E essa maneira de saber que é preciso não levar a sério nada. Tem alguma coisa, não levar a sério nada de que é grave, não é? Há alguma coisa assim como dizer, da grande educação aristocrática do século XVIII, alguma coisa da música de Mozart, por exemplo, não é? Onde a melancolia ela aparece jamais como o grande drama romântico, a grande exasperação, desespero trazido pelos românticos, mas ela surge num mundo de supremas elegâncias sonoras. Aqui é a mesma coisa. A morte surge nesse mundo de supremas elegâncias sociais. Esse texto, e eu acho que vocês deveriam voltar a ler ou ler novamente, esse texto ele continua de uma maneira muito cruel, com um equivalente à questão do médico. Porque quando a Oriana de Guermantes vai subir no carro para ir ao jantar, o Duque percebe que ela está com um vestido vermelho e um sapato preto. E ele está atrasado, ele está impaciente, e para ele a única coisa que conta é essa. A mulher dele vai de uma maneira deselegante nesse jantar. Então ele insiste para que ela vá trocar o sapato. Eu não pude pôr tudo isso porque era muito longo, ia tomar muito tempo, mas eu peço a vocês que releiam, é um momento fantástico, não é? Que ela vá trocar o sapato. Quer dizer, o sapato da esposa é mais importante do que a morte do Swann. E aí a Oriane de Guermantes tem um desses gestos de grande dama, não é? Eu imagino pondo a mão no braço do Swann e diz para ele: volte num outro dia e nós falaremos mais calmamente disso. Quer dizer, é uma espécie de exemplificação claríssima, não é? Dessa absoluta crueldade que reina nas relações sociais e as mais, como se diz, as mais requintadas. Vocês têm alguma observação? O Jorge, sabe que eu acabei por vias indiretas lendo bastante sobre os salões do século XVII, do século XVIII. Sei. Salões das mulheres à margem da corte. Sei. E uma das regras, dentre as regras, haviam inúmeras regras, mas dentre elas, a proibição absoluta de se falar de coisas que poderiam entediar os convidados, de coisas de natureza platônica, porque o Platão era muito chato, muito aborrecido, e a conveniência de controlar as emoções. Exatamente. Nada que fosse íntimo, nada que fosse expressão de um sentimento mais pessoal, mais íntimo, isso era interditado nesses salões. Absolutamente. Enquanto a conveniência pautava, né, as regras desses salões. É exatamente isso que ocorre aqui. Exatamente isso.
Eu não sei se... Você provavelmente deve conhecer, Marina, as regras que Catarina a Grande da Rússia impôs para os frequentadores do Hermitage. Você já leu isso? Não, nunca li. É Onde exatamente isso que você está falando, porque o Hermitage era um lugar onde as pessoas iam para se divertir, para Sim, se aliviar do peso da corte. sim. Então, ao mesmo tempo, as regras muito solenes desapareciam, mas tinha exatamente isso que você está falando. Era proibido falar de coisas graves, era proibido falar de coisas eruditas aborrecidas. É muito divertido o texto. É uma espécie de Mas eu acho, é uma espécie muito de provavelmente isso vem, é trazido por ela desse ambiente francês, não é é? claro, absolutamente, Provavelmente, absolutamente, Eu absolutamente. fiquei muito impressionada com as regras, os temas, o modo de se comportar, tudo, tudo. E isso a parte fora da corte, aquelas regras muito mais solenes, muito mais É controladas claro, é claro, é pelo claro. rei. Mas ali também era um conjunto de regras, todos pautados pela conveniência. E Exatamente. interessante é o seguinte: estava interditada a eloquência, porque a eloquência não faz parte de um salão menor. Porque a eloquência mata uma Exato. arte que era Isso. essencial, que é a arte da conversa. Se você é eloquente, você toma a palavra. E existe uma coisa essencial que é a arte, que é uma verdadeira arte, a arte da conversa, que é uma arte A extremamente arte da, cultivada no século exatamente. XVIII Sim, e sim. que aliás, como se diz, é, é difícil encontrar, né? É difícil encontrar pessoas que tenham, que é como um jogo de peteca. Você fala uma coisa, o outro retoma, joga-se a ideia para frente, outro Sim, desenvolve, não sim. é? E o terrível é aquele que toma a palavra e que faz o discurso a noite inteira. Tem um autor que diz que a literatura francesa do século XIX, do 18, 19, nasce a partir desses salões, porque é sempre esse jogo da Claro, conversa. Então, essa literatura, ela vai aparecer, o fait divers, enfim, ele nasce, né, a partir dessas regras e dessa arte de conversar, desses salões. E essa conversa do Swann com a duquesa de Guermantes é clássica desses salões. O que exatamente. não se deve? Qual é o tom correto? E é levado ao extremo, não é? Porque é o momento da morte. É uma espécie de colocar à prova Então, mas é aquilo que você está interessante falando. porque ela está em dúvida. Ela está em dúvida. Ela diz aqui que ela não sabia, ela não lembrava o que se falava a respeito daquilo no Código das Conveniências, Exatamente. Ela era. a jurisprudência a seguir. Então, ela negou tudo aí, Porque, porque ela não sabia o que fazer. porque irrompeu nessa conversa alguma coisa que está fora dos parâmetros, que é a morte. Totalmente, De sim. repente surge uma coisa, Muito, e onde está o meu código aí que eu consigo? Como é que eu vou reagir a isto? sim, exatamente. Não E é? Como? muito íntima, né? Uma coisa muito íntima. Mas é uma coisa íntima que tem que ser mostrada por meio Sim. dessas regras de relação. Da mesma maneira que você não sai com um Toca, vestido né? vermelho e um sapato preto. Sim. E eu acredito que até hoje, não é, entre os franceses, existe essa... É muito curioso, não é? Porque
entre os franceses existe essa... Quem que está fazendo risquinhos? Tem risquinhos amarelos que apareceram. Eu não sei por quê. Mas, também não enfim, sei. eu quero dizer, até hoje, cada cultura tem a sua maneira de ser, de apresentar, etc. Mas até hoje os franceses têm uma maneira de dizer, que é uma maneira de tocar em certas coisas, inclusive nas críticas, não é, que eles podem fazer, muito ácidas, elas nunca são diretas. Elas vêm sempre por um malabarismo de expressão. Sim. Quem mostra bem esse, inclusive, contraste com a nossa maneira de ser, é o Jorge Amado naquele livro, como é que é? Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Não é nesse livro. Não é nesse livro, não. É no outro em que... não sei que número, Rua de Tilsit. 22, Rua de Tilsit, é esse livro. E onde a méchanceté, a maldade, ela aparece sem dizer seu nome, né? E é um fruto desse tipo de conversa. Então, vamos passar... Eu não sei como fazer para tirar esse risco amarelo aqui. Eu só quero dizer, só um minutinho, eu queria dizer para vocês que, infelizmente, eu tenho que sair, que eu deixo um beijo e que depois eu vou ver com prazer a aula gravada. Tá bem. Adeus. Ela está sendo gravada. Um beijão. Beijo, Madu. Madu. Será que alguém que pôs esse traço consegue tirar? Eu não sei por quê. Vocês estão vendo um traço amarelo ou sou só eu? Vamos, eu estou. Quem será que fez esse traço? Tem alguma coisa aí? Acho que pode ter alguém sem querer tocou no lapisinho, né? Quem está com o... Como é que se chama? Com o celular. Não no computador, mas no celular, porque isso normalmente se faz no celular. Quem que está vendo pelo celular? Não sei. Bom, eu não sei como... Bom, eu vou continuar. Estou vendo o iPad. Como? Eu estou iPad, não no celular. Veja se por acaso você encostou em alguma coisa que fez esse traço amarelo. Não. Ou se tem algum jeito de tirar esse traço amarelo. Não devia ser universal isso, né? Para todos, eu quero dizer. Inclusive, porque agora eu tenho uma série de imagens e vai ser uma pena se tivesse traço. Eu posso tentar sair, desligar completamente e entrar de novo. O que vocês acham? Pode tentar. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair. Opa. Vou desligar e depois vocês pedem para entrar novamente, tá bom? Desculpem, mas é que fica uma pena se tiver esse traço aí. Eu preciso saber como é que eu faço. Espera aí.